Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Raízes. Nós estamos estudando aquilo que, como adventistas do sétimo dia, nós cremos. Falamos sobre Deus, a forma com que ele se revela, com que ele se manifesta a nós, a divindade, as três pessoas da divindade, e também falamos sobre o ser humano, a natureza humana, falamos também sobre o pecado, e agora nós vamos entrar já numa outra parte, onde nós vamos falar mais detalhadamente sobre o grande conflito e este processo de salvação, ok? Então, no vídeo de hoje, vamos trabalhar como o grande conflito surgiu, como ele nos envolveu, e na sequência aí, você não deve perder os nossos próximos vídeos, os próximos episódios dessa série, onde nós vamos tratar então deste processo de salvação, ok? Então acompanhe com a gente aí esta série. Eu espero que você esteja sendo abençoado pela palavra de Deus, por esses estudos que nós estamos promovendo aqui. E a minha oração é para que você cresça cada vez mais na compreensão do texto bíblico, se fundamente cada vez mais na Bíblia, na palavra de Deus, e assim todos nós cresçamos em comunhão e também no preparo para encontrarmos com Jesus quando ele voltar, ok? Vamos então para o nosso estudo de hoje. Abra a sua Bíblia, se você puder aí, acompanhem com a gente a leitura. Nós vamos ler aqui Ezequiel capítulo 28. Então, primeiramente, nós vamos falar a origem do grande conflito, alguns detalhes aqui importantes. E também, depois, na segunda parte deste vídeo mesmo, nós vamos falar em como este grande conflito nos envolveu, ok? Então, veja só o que diz lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28. E a gente vai ler a partir do verso 12, ok? Ou melhor, a partir do verso 11. A Bíblia diz assim: Também recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Eu estou lendo aqui a nova versão transformadora, uma linguagem mais atualizada. Precisamos entender aqui, primeiramente, que este é um texto profético, e quando Ezequiel é chamado para levantar um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro, nós entendemos pelo tom do texto, pelo conteúdo do texto, que ele se aplica à pessoa de Satanás, ok? Ellen White também comenta sobre isso no livro História da Redenção e também no capítulo introdutório do livro Patriarcas e Profetas. Você pode buscar aí esta leitura, inclusive está disponível na internet, ok? Você pode colocar lá no Google Centro White e aí você vai ser direcionado para um site. Lá você pode baixar aí não só a versão em PDF para você ler, mas também a versão do audiobook, que você vai poder então ouvir a narração destes livros, ok? A sequência do texto, então, nós temos o seguinte: Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. E aqui então ele vai fazer uma lista dessas pedras: o rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas espalhadas com cuidado para você, sobre o ouro mais puro. Então, aqui é dito que haviam ornamentos, Deus havia preparado joias belíssimas e deu então para este anjo, neste momento um anjo, né?
um querubim da guarda ungido, como diz o texto bíblico, a pessoa de Lúcifer. E diz assim: foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Deus preparou uma vestimenta, ornamentos muito belos, muito bonitos. Este era um anjo muito belo. Mas diz o texto, no verso 14, o seguinte: eu o escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. O lugar de Lúcifer no céu era um lugar de destaque. Havia o trono de Deus e diante deste trono havia anjos, querubins, que eles guardavam o trono de Deus. Era algo muito bonito. Esses anjos eram os mais próximos do trono de Deus. Eles tinham esta função como uma guarda real. Mas a Bíblia diz, no verso 15, então, o seguinte: era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado. Ele era perfeito. Ellen White chega a dizer que ele era o aferidor de medidas do céu. O que significa isso? É como se ele fosse o gabarito. Tudo o que se esperava de um anjo estava em Lúcifer. Ele era o aferidor de medidas. Se alguém queria saber se estava fazendo algo correto, estava fazendo algo perfeito, né? Porque eles não cometiam erros, mas se estava tudo perfeito, para quem eles olhavam? Para Lúcifer. Lúcifer era o modelo de anjo. Ele era perfeito. E a Bíblia, então, diz que ele era assim desde o dia em que foi criado. Até que se achou maldade em você, diz a Bíblia. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. E a sequência do texto diz então do final de Lúcifer. Ele corrompeu os santuários e agora ele será banido, ele será queimado, ele terá um fim trágico. O fato aqui é que a Bíblia nos diz que este era um anjo perfeito. Ele era um ser que estava talvez mais próximo ali de Deus, do trono de Deus. Mas infelizmente, diz a Bíblia que ele se corrompeu. A Bíblia não dá detalhes de como isto aconteceu. E isto é algo importante para nós entendermos. Nós não teremos todas as respostas com relação à queda deste anjo. Mas aquilo que a Bíblia nos diz, a gente vai procurar entender. A Bíblia usa uma expressão interessante. Diz que ele se corrompeu pela sua beleza, pela sua formosura, pela sua sabedoria. E ele desenvolveu um comércio. A palavra hebraica, aqui traduzida como comércio, dá a ideia de um comércio de porta a porta. Um comércio muito pessoal, sabe, muito próximo dos seus clientes, podemos assim dizer. Ellen White, no livro História da Redenção e Patriarcas e Profetas, ela diz que Satanás começou a desejar o lugar de Deus, a adoração que era merecida a Deus. E ele então lança dúvidas sobre o caráter de Deus. A Trindade, a Triunidade havia se reunido para projetos futuros de criação, para criar o nosso planeta, para dar vida aqui. E Lúcifer achou que ele deveria participar dos conselhos de Deus, do conselho divino. E ele então começa a lançar agora dúvidas
com relação ao caráter de Deus. Por que somente Deus deve ser adorado? Ele estava próximo de Jesus e ele dizia: por que ele, Jesus, pode penetrar o conselho real e eu não posso? A acusação é contra Jesus. É por isso que Jesus agora aparece, depois que este conflito se inicia, ele aparece com o nome de Miguel. Miguel é o título de Jesus quando ele está travando uma batalha pessoal com Satanás. O seu nome significa quem é como Deus? E esta é uma pergunta, né? O nome Miguel significa a pergunta: quem é igual a Deus? Lúcifer pretendia ser igual a Deus. Mas agora vem Jesus e diz: quem realmente é igual a Deus? Jesus é a resposta. Somente ele é igual a Deus. Mas então Lúcifer começa agora a criar esta contenda. Ele começa a fazer fofoca, intriga lá no céu. E ele começa agora então neste comércio de pessoa, de anjo para anjo. Ele vai em um por um levantando essas dúvidas com relação ao caráter de Deus. Será que ele realmente é amor? Ou ele não é um ser egoísta que quer somente a nossa atenção? Será que realmente ele é justo? Será que ele realmente é tudo isso que ele diz ser? E então agora ele lança essa dúvida diante dos anjos, né? Essas dúvidas sobre a pessoa de Deus. E então ele multiplica esta ideia, e a Bíblia nos diz que aproximadamente a terça parte dos anjos do céu foram agora contaminados e decidem tomar partido ao lado de Lúcifer, que passa agora a receber o nome de Satanás, de diabo, que significa acusador, mentiroso, o fofoqueiro. E aqui fica um parênteses interessante, né? A fofoca foi o meio pelo qual Satanás propagou o seu ódio contra Deus. Não é à toa que este pecado ainda continue fazendo muitos estragos no meio do povo de Deus. A fofoca, a intriga, isto é de origem satânica. E nós precisamos ter muito cuidado com esta postura, ok? Mas então a Bíblia diz que Satanás ele é expulso do céu. E agora ele vai tentar proclamar tentar convencer, né? Ele vai proclamar as suas pseudo-verdades e tentar convencer o máximo de pessoas. Veja, precisamos entender então que nós não temos todas as respostas, mas o que nós podemos entender desse texto é que este anjo perfeito cobiçou o lugar de Jesus, cobiçou a posição de Deus e começa a causar esta intriga. Por que Deus permitiu que isto acontecesse? Esta é a pergunta que todas as pessoas fazem. Deus não sabia que isso poderia acontecer? É claro que sabia. Se Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar, por que então ele criou Lúcifer? Nós não temos essas respostas. Mas o que nós entendemos da natureza de Deus é que Deus ele é amor. E ele ama os seus filhos e deseja que os seus filhos o amem também, as suas criaturas. Mas só existe amor se houver liberdade para não amar. Como funciona isso? Bem, eu sou casado e eu amo a minha esposa. Mas por que eu a amo? Por que eu posso considerar isso como um amor verdadeiro? Porque eu tenho a opção de não amá-la. Eu tenho a opção de não amá-la e eu tenho a opção de amar qualquer outra mulher. Mas mesmo tendo esta liberdade, esta possibilidade,
eu escolhi rejeitar todas as outras mulheres e amá-la de todo o meu coração. Amar somente ela como minha esposa, como minha mulher. Então, se esta possibilidade não houvesse, então eu não poderia dizer que eu amo a minha esposa. Você entende? Só há amor se há liberdade para não amar. Deus criou os seres livres para o amarem ou para o rejeitarem. Satanás usou esta liberdade, esta possibilidade de escolher algo diferente, e fez a escolha de não amar a Deus. Veja, o pecado, e aqui há algo, eu vou tentar simplificar o máximo. No campo da metanarrativa, a metafísica, nós entendemos que o pecado, ele sempre existiu em possibilidade. O pecado existe a fase da possibilidade e existe a parte da realidade. O que é pecado em possibilidade? Bem, pecado em possibilidade é justamente a possibilidade de pecar. Lúcifer tinha a possibilidade de pecar. Todos os seres tinham esta possibilidade, pela liberdade, lembra? Se você é livre, você tem a possibilidade de usar a sua liberdade de forma errada e cometer pecado. Então, o pecado sempre existiu em possibilidade. Mas, enquanto o pecado existe apenas no campo da possibilidade, embora essa possibilidade seja real, não há como destruir ou acabar com o pecado. O pecado, para ser destruído, ele precisa ser materializado. Então, Deus permitiu que Satanás usasse a sua liberdade para não amar a Deus. E isto é pecado. O orgulho, a fofoca e tudo mais que nós falamos. Então, o pecado passou da fase de uma possibilidade e se tornou real, ele se materializou em Lúcifer. Isto precisava acontecer? Não. Isto não precisava acontecer. O pecado não precisaria passar do estágio da possibilidade para o estágio da realidade, da materialização. Mas Lúcifer desejou isto e por sua livre e espontânea vontade ele decidiu pecar. O pecado então deixou de ser uma possibilidade e passou a ser uma realidade. Ele se materializou. Porém, agora existe um outro passo que Deus pode fazer. O pecado está materializado. E uma vez que ele se materializou em Satanás, agora o pecado pode ser destruído. Como? Destruindo Satanás. Ellen White nos diz que Deus deu todas as oportunidades para Satanás se arrepender. Deus insistiu com Satanás, com Lúcifer até então, para que ele se arrependesse. Mas ele decidiu não se arrepender. Deus ofereceu oportunidades de salvação. E quando todas essas possibilidades se esgotaram, Satanás então foi lançado para fora do céu. Agora, quanto tempo levou do pecado até a expulsão? Quanto tempo Lúcifer ainda ficou no céu? Quanto tempo durou este processo de tentar recuperar Lúcifer? Não sabemos. Mas, conhecendo a Deus, conhecendo a sua natureza, nós temos razões para ter plena convicção de que este tempo foi o suficiente.
Deus esgotou todas as possibilidades. E quando não havia mais possibilidade, Deus então deu liberdade para que Satanás pudesse defender a sua ideia. É por isso que Satanás não foi destruído logo após passar a oportunidade de perdão, a possibilidade de retornar. Muitas pessoas dizem, por que Deus não destrói Satanás? Se Deus é amoroso, se Deus é bondoso, por que ele não destrói o mal? Deus não tem poder para destruir o mal, então por que ele não faz isso? Por que ele permite que muitas pessoas sofram? E este é, talvez, o argumento mais forte do ateísmo. Se Deus existe, por que existe o mal? A pergunta, embora seja uma pergunta interessante, ela não está bem feita. Porque, do ponto de vista bíblico, a pergunta correta não é por que Deus não destrói Satanás, mas até quando Satanás terá vida, até quando ele vai lutar contra os filhos de Deus. Nós sabemos pela Bíblia que Deus irá destruir Satanás. O desfecho do grande conflito nós já sabemos. Satanás será destruído e o pecado será eliminado para sempre. Então a pergunta não é por que ele não destrói, a pergunta é até quando? E nós sabemos, quando Jesus voltar, Satanás, os seus anjos e todos aqueles que escolheram ficar ao lado de Satanás na história do grande conflito serão para sempre eliminados. Bem, mas Satanás então sai do céu e ele agora vai lançar a sua mensagem. Deus deu a oportunidade. O caráter de Deus foi colocado em xeque. Deus realmente é amor? Deus realmente é justo? As leis de Deus podem realmente ser guardadas, ser cumpridas? Satanás dizia que não. Então, ele vai ter a oportunidade para apresentar as suas ideias e então ficará determinado para sempre quem tem razão, quem realmente é justo, quem realmente é amor. E nessa história, o ser humano agora é envolvido na história do grande conflito. E você pode ler isso no livro de Gênesis, capítulo 3. Se você puder, acompanhe com a gente mais uma vez. Gênesis, capítulo 3. A partir do verso 1, nós lemos o seguinte. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Nós sabemos aqui, sabemos por Apocalipse, que Satanás é esta serpente que vai falar com Eva, com a mulher. E diz assim, certa vez, ela perguntou à mulher, a serpente perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. A serpente então diz, é claro que vocês não morrerão. Verso 5. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. A Bíblia diz então que Satanás envolveu a mulher neste grande conflito. Satanás foi muito astuto. Ele incorpora, ele possui agora o corpo de uma serpente. Essa é a primeira sessão demoníaca que a Bíblia nos relata. Satanás possui o corpo desta serpente. E a serpente era um animal muito bonito, tinha asas, ela era colorido.
realmente um animal muito lindo. E então começa a questionar Eva. Começa a questionar a mulher. Como é que é essa história? Deus disse que você não pode comer? E ela disse, podemos, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer, porque senão nós vamos morrer. Deus disse isso. Satanás vem colocar dúvida à palavra de Deus. E este é o trabalho de Satanás no grande conflito. É levar os filhos de Deus a duvidarem dele. E então, Satanás diz, é claro que vocês não vão morrer. Em outras palavras, Satanás está dizendo que Deus está mentindo. O livro Patriarcas e Profetas nos dá uma riqueza de detalhes muito interessantes. Muito interessante. Diz lá que Satanás questionou a mulher e disse, é claro que você não vai morrer. A mulher, obviamente, disse, não, mas Deus disse que eu vou morrer. Não. Veja, na verdade, Deus, ele não quer que você saiba de tudo. Deus está escondendo algumas coisas de você. Deus não quer que você seja igual a Ele. Ele é tão poderoso, Ele é tão grandioso, e Ele não ama você de verdade. Na verdade, Deus está escondendo algumas coisas de você. Ele não quer, Ele tem ciúme dele próprio. Ele não quer que você se torne como Ele. E então, Satanás, na pessoa da serpente, diz o seguinte, Eva, você já viu alguma serpente por aí falando? Dá uma olhada nas serpentes aí. Você já viu alguma delas falando? A mulher falou, não, eu nunca vi. Bem, mulher, eu também não falava. Eu também não falava. Mas eu comi desta árvore, do fruto desta árvore, e agora eu falo. E eu agora sou inteligente. E agora eu conheço as coisas. Se eu, que não falava, agora falo, imagine para onde irá o seu poder, a sua sabedoria, se você comer deste fruto. Todo este relato está escrito na inspiração do livro Patriarcas e Profetas. Depois você pode ler a história da tentação e da queda. Os primeiros capítulos ali do livro. Eva, então, fica maravilhada com tudo aquilo e decide comer. Ela duvida de Deus. E agora ela decide dar ouvidos à serpente. Ela dá o fruto depois ao seu marido, ele come e também cai em pecado. E assim, todos nós fomos envolvidos na história do grande conflito. O ser humano pecou e a Bíblia diz lá no livro de Romanos, você pode acompanhar também, o livro de Romanos capítulo 3, a carta de Paulo, na verdade, a carta aos Romanos, lá no capítulo 3, no verso 23, diz assim, pois todos pecaram, e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram. Se você continuar lendo aqui, você vai ver, por exemplo, no capítulo 5, no verso 12, o seguinte, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Aqui há uma outra questão com relação à lei. A lei não havia sido dada de forma escrita, mas embora ela não tivesse sido escrita, já havia essa lei. A lei de Deus é eterna. E quando o ser humano transgrediu esta lei, agora a lei revela que o ser humano se tornou um pecador. O que é o pecado? O pecado é justamente a transgressão desta lei.
Todos pecaram, todos transgrediram a lei de Deus. E por isso, todos estão envolvidos no grande conflito. E nós temos com relação ao pecado, nós temos duas situações que nós já falamos, é importante relembrar. Nós temos a natureza pecaminosa, que ela é hereditária, vem desde Adão, é uma questão genética, e também os atos pecaminosos. Embora alguém, se isso fosse real, né, se existisse alguém que não houvesse cometido nenhum ato pecaminoso, ainda assim ele seria um pecador por natureza. Então, a natureza pecaminosa, ela vem pelo pecado de Adão, é hereditário, é genético. Todos nós estamos envolvidos no grande conflito. Mas embora estejamos envolvidos no grande conflito, embora sejamos pecadores, nós podemos, pela graça de Deus e por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós podemos decidir de que lado vamos estar. Nós não somos escravos do pecado. Nós não estamos com a nossa sentença de morte decretada. Estava decretada, mas pelo fato de Jesus morrer, Jesus agora aboliu a lei do pecado. Ele cravou na cruz o escrito de dívida, a nossa condenação. E nós, se decidirmos aceitar Jesus como nosso Salvador, se o aceitarmos a sua justiça, a sua graça, nós então podemos ser libertos para sempre desta condenação, sermos perdoados e transformados, para que quando Jesus venha, nós então sejamos completamente purificados. Nós vamos perder esta natureza pecaminosa. Então, na história do grande conflito, por aquilo que Jesus fez, nós temos a oportunidade de escolhermos de que lado vamos estar. Você compreendeu o quão terrível foi a escolha de Satanás? Tudo o que acontece de mal no nosso mundo hoje, todas as tristezas, todas as angústias, as mortes, as doenças, os crimes, toda esta maldade é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Tudo isto acontece por conta da escolha de Satanás e de todo este envolvimento no grande conflito. Diante disso, diante desta realidade, de que lado você decide ficar? Do lado de Satanás, que tenta nos iludir nas tentações, nos oferecendo coisas que até parecem boas, mas que ao final só irá levar à morte? Ou nós vamos aceitar Jesus como nosso Salvador e sermos transformados, sermos recriados e assim então poder habitar com Deus para todo sempre, sem a natureza pecaminosa e sem mais essas consequências do pecado? Na história do grande conflito, de que lado você vai ficar? Que você escolha, que você decida com esta liberdade que você tem, a sua liberdade de escolha, que você use esta liberdade para escolher ficar ao lado de Deus, ficar ao lado de Jesus. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho melhor a obra de Jesus para nos libertar do pecado e de seus efeitos. Vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus e o seu ofício agora como nosso sumo sacerdote. Na sequência desta série vamos falar sobre isso. Por hoje, que Deus abençoe você e te ajude a tomar decisões sábias, decisões que somem para a vida eterna. Este é o meu desejo, a minha oração. Um grande abraço, tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro.